Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Seja a Luz, o podcast. Esse programa que tem como objetivo te inspirar, te encorajar, fazer de você a sua melhor versão em todas as áreas da sua vida. E você já sabe que aqui nós trazemos histórias reais, histórias verdadeiras. Eu não trago aqui para esse sofá pessoas apenas com números, com resultados. Não é sobre isso, mas sim pessoas que impactam a vida de outras de uma forma positiva, de uma forma realmente verdadeira. Essa é a palavra, verdade. Então hoje você vai poder conhecer a história mais de perto, de uma maneira mais profunda, de um amigo que eu admiro muito, que teve a sua vida literalmente transformada nos últimos anos. Hábitos, lugares, músicas, pessoas que antes faziam parte da sua vida, hoje não fazem mais. E por uma decisão pessoal, consciente, permanente. É uma história que me emociona, uma história que realmente tenho certeza que vai ativar aí a sua luz no fundo do túnel e vai mostrar que existe sim uma possibilidade de uma nova jornada, uma nova história para você, para sua família, para os seus negócios, para todos que estão ao seu redor. Então hoje eu quero pedir que você fique até o final do episódio, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado e impulsionado no dia de hoje, no episódio de hoje. Então receba com muito carinho, com muita alegria, meu amigo JP. E aí, meu parceiro? Certo? Bem-vindo, meu mano. Obrigado. Prazer com você. Bora pra cima, bora conversar. Bora. Gente, fala sério. Tava olhando pra ele e falei, cara, você tá muito estiloso. Você curtiu? Muito estiloso. Então. Tá certo. Tá style. O cara é cheio de personalidade. Não é à toa que é artista explodido, conhecido no Brasil inteiro. Cheio de personalidade. Mas, hoje, além do JP, da série Sintonia do Netflix, que você já conhece, das músicas muito conhecidas. Além desse JP midiático, você vai conhecer o pai, o marido, o ser humano atrás, né, nos bastidores, atrás dos palcos, o ser humano no dia a dia. E eu tenho certeza que você vai admirá-lo ainda mais, vai gostar ainda mais depois de você conhecer esse JP que a gente conhece aqui de bastidores. Meu irmão, acabei de falar aqui alguns dos episódios da sua vida que marcaram que as pessoas te conhecem. Certo. Mas se tem algo que me chama muita atenção, é que o universo artístico na sua vida começou você com poucos meses. E aí você já me contou um pouco dessa história, que seus pais te incentivavam nisso, inclusive, mas eu quero que o público agora conheça, saiba dessa história sua de envolvimento com a arte desde bebezinho. Certo. Cara, como você falou, eu comecei muito cedo mesmo. Minha família é uma família de atores e atrizes, né? Meu pai é formado em ator. E ele tinha esse sonho de alguém da família virar esse universo. Então ele tentou primeiro com as minhas irmãs ali. Então eles fizeram algumas publicidades, ainda quando criança. E quando cresceram, não quiseram seguir, né, nessa carreira. Comigo foi a mesma coisa. Desde bebê, já fez de foto, beleza. Já comecei a fazer alguns trabalhos, né? Esses comerciais que precisam de usar o bebê, comerciais de fralda. Então, e foi ali que eu comecei. Com 3 meses de idade foi o primeiro trabalho. 3 vezes. Só trabalhando. Legal. Então esse ambiente de estúdio, câmera, sempre foi natural para você. Na verdade, acho que eu não me vejo ser isso, assim. Cara. Então eu fui crescendo e o primeiro trabalho foi com 3 meses de idade. 3 vezes, é muito legal, cara. Quantos irmãos, muitos irmãos? Os 2 irmãs, né? Total, são os 3 irmãos, são mais novos. Você é mais novo? Uhum. E você tem mais alguns papéis muito marcantes, ainda quando criança. Né? Sim, eu fiz o primeiro longa-metragem, tinha 2 anos. Foi o filme Aquária, eu saí de Júnior, quando eu fazia o Júnior criança. Que massa. Eu usei uma participação ali, porque depois ele cresce, né? Depois do filme, e aí vira o Júnior mesmo. Certo. Mas é um longa-metragem importante. Quem está nos ouvindo, longa-metragem é filme de cinema, né? Exato. Ele já estava fazendo cinema com 2 anos e pouquinho. Isso aí foi muito marcante, que eu até tenho algumas memórias assim. É mesmo? Do set. Foi bem importante. Foi gravado em São Paulo? Foi gravado em São Paulo também. E um outro que marcou muito, mas eu já tinha
6 anos para 7, foi Menino da Porteira. Isso foi o primeiro longa-metragem, primeiro trabalho que eu fui protagonista, de fato, com bastante texto, enfim. Entendi. Foi bem marcante para mim, assim, eu fiquei 3 meses ali morando em Brotas, né, interior de São Paulo, pra gente poder gravar, e ali também começou essa paixão desse mundo mais do agro, e é uma coisa que a gente tá voltando agora, segmentando o estilo, assim, não só no jeito que a gente tá seu estilo, mas também alguns elementos nas músicas, e foi um trabalho muito marcante pra mim. E ali você já começou a gostar desse universo do canto. Já comecei a gostar e também me interessar muito por música. Como o filme foi com o cantor Daniel, eu li que ele me presenteou com violão. E aí ele começou a me mostrar, comecei a ter gosto por esse lado da arte também, pela música, e comecei a querer aprender a tocar violão. Ele inclusive me entregou uma gaita de ouro, com 4 climatinhas, era um pingente. E ele me entregou aquilo e falou assim, cara, no dia, acredito que você vai fazer algum sucesso na música. Que ele cantava ali, ele via que eu era uma criança afinada, né? Certo. Não tinha nenhuma técnica nem nada, mas ele via o futuro. E ele falou, bora isso aqui que um dia eu acho que vai fazer sucesso na música. Você tá brincando? E você não acredita, eu encontrei com ele, mudaram a participar do DVD do André Felipe, né? O Dupla Sertaneja Gosta. Certo. E quando chegou lá, cara, eles me avisaram, claro, alguns dias antes que o Daniel ia participar de uma das faixas. Uau. E eu levei de volta o BH Gaita. É mesmo? Cara, se não você falou, tinha 6 anos, um dia ter sucesso na música, eu devolvi pra ele. Cara. E de certa forma ele falou aquilo pra mim e serviu muito de inspiração, né? Caramba, guardei aquilo e eu estudei de herói várias vezes, aí eu devolvi pra ele, agora tá com ele. É mesmo? Uma gaitinha assim, que legal, cara. O Daniel, inclusive, é um dos caras mais sensacionais que eu já conheci no ramo artístico. Ele é demais, né, cara? Mais sensacionais, assim, a gente gravou o Patati Patatá e gravou uma música com ele, ó, uns 4, 5 anos atrás, de Natal. E, cara, o jeito que ele tratou todo mundo no estúdio, velho, que ele fez ali a parte dele da música, tanto profissionalismo, tanto respeito para com as pessoas, achei tão incrível. Demais, cara. Quando eu devolvi a gaita pra ele, a gente fez uma oração ali, eu contei toda a história pra ele, velho, ele se emocionou muito. E eu senti o coração de falar que Deus fez todo esse modelo ali justamente pra gente entender que ele quer que nós estejamos fazendo a obra dele, né? Passou anos e anos e a gente se encontra novamente servindo, né? Ele participando de uma música gospel, eu também. Então, eu tô muito bonito nisso. E é interessante porque, pô, ele já tem décadas de carreira. Sim. E décadas centrado com a família dele. Você não vê, assim, nada de crítica no sentido de caráter, de índio, né? Tem um exemplo ali mesmo, né? A gente foi no show do Ademar de Campos. Foi ontem, né, Bruno? Que a gente foi no show? Acho que foi. A gente foi lá ver ele e o pastor Guilherme Andrade falou uma coisa que eu achei muito interessante sobre o Ademar e a gente diz que se enquadra com o Daniel também. Que a vida da pessoa é um sermão. Uau. A gente olha para a pessoa e a gente consegue ver Cristo através das atitudes ali, os frutos falam. Então acho que o Daniel seria um exemplo disso. É verdade. É verdade. A vida das pessoas não sei, isso é muito bom. É paralelo com aquela frase, você é a Bíblia que as pessoas não leem. Exato, é o que você tem pregado, né? Você sai de casa, uma pessoa que te olhe. Isso é muito interessante. Às vezes você que está nos ouvindo já pratica princípios, já é alguém que cumpre de fato o que a Bíblia pede. E às vezes você se pergunta, poxa, mas eu acho que eu não estou sendo um bom cristão, uma boa pessoa. Mas se você de fato cumpre princípios dia após dia, semana após semana, ano após ano, você já está sendo um bom garoto propaganda de Jesus, né? Uma boa vitrine de Jesus. Porque o contrário também é muito perigoso e muito verdadeiro. Quando as palavras falam coisas bonitas, as palavras convencem, mas o exemplo não acompanha. Exato. Isso é mais perigoso ainda. Eu acho que o ID tem muito a ver com isso, né? Você ser cristão e pregar dessa maneira. Você é mais fácil de você ir até onde você já está pregando. Você é o seu irmão. Exato. O jeito que você trata sua esposa. Exatamente. Que você lidera, direciona e corrige seus filhos. Não só no momento de pregação de fato, né? Você vai levar uma palavra. Conversa vida no seu dia a dia. Porque ali é 1 hora, 2 horas de um sermão. É mais fácil, entre aspas, você falar bonito. Você entregar a sua melhor versão, né? É. Ali você está tirando tempo para ser esse alimento de Deus.
É mais fácil, entre aspas, você ser exemplar. Você não esquecer, né? Continuar sendo instrumento. 24 horas por dia, 7 dias por semana. É isso. Muito bom o exemplo que a gente está falando aqui no Daniel, e até sem querer, né? Não tava nada programado. Vira e mexe, manda uma mensagem para ele responde com carinho, com uma doçura. Que legal. Imagina se for semanas, 3 meses gravando com ele, né? Foram 3 meses, e aí lá tinha um hotel pra gente ficar, mas ele não deixava. Cara, não fica na fazenda, era meu pai que ficava pra lá. Fica aqui com a gente. Eu vi de perto, assim, e me apaixonei também por essa vida, assim, pela fazenda. Fazer questão de vocês ficassem pertinho. Não fiquem com a gente, né? A gente não falou tanto, tipo, morou muito mais tempo na fazenda dele. Que legal, um brotas, né? Ele é onde ele continua lembrando. Foram 3 meses, assim, então acho que é uma das memórias que eu tenho, assim, mais afetivas, né? Desse período que eu passei ali. Muito importante para a carreira como ator. Então, eu fui o protagonista, ele morando naquele lugar. Foi bem legal para mim. Que interessante, né, JP? A gente ainda falando desse episódio. Você já era alguém que gostava da arte, que vivia ali no ambiente de arte, mas teve uma pessoa que te orientou, que te apoiou, que já era super conhecida, que era o Venier. Seus pais, na realidade, sempre presentes junto com você. Então, todo esse ecossistema, agora você confirmando e comentando o seu amor pelo campo, pelos animais, por esse universo agro. E hoje você continua colhendo todos esses frutos, né? Sim. Você vê como é importante o que a gente faz com os nossos filhos, o que a gente faz com os nossos netos, sobrinhos ou crianças desconhecidas através do trabalho de uma escola, de uma creche. Porque, cara, olha que doido isso que você está dizendo. Você tinha 6 anos de idade e até hoje você vive no mesmo ecossistema, você respira, né, esse universo de arte, músicas, estúdios. Imagina se fosse o contrário, se lá naquele momento alguém tivesse te agredido com palavras, dito que você não tinha futuro, te desincentivado, te tratado mal, talvez você não estaria cumprindo o propósito de hoje, né? Então você que está nos ouvindo, olha como é importante que os nossos filhos, as crianças que estão ao nosso redor, de fato sejam impulsionadas a fazer aquilo que elas nasceram para fazer, que têm habilidades, que têm talentos, e que a gente proteja elas. E proteger não é mimar, mas proteger de ambientes, de más afirmações sobre elas, negativas, né? Importante a gente refletir sobre isso. Aqui estamos numa conversa, mas você que está em casa também refletir como você tem feito com os seus filhos, com seus netos e o que leva. Agora voltando para o JP aqui, desde a sua infância no universo da arte. Aí logo em seguida você participa de Avenida Brasil na Globo. Ou é um pouco depois? Foi. Na verdade, antes da Avenida Brasil eu fui repórter mirim do CQC. Eu atuei como repórter nesse programa. E aí ali entrevistei diversos políticos, né? Eu ficava com um ponto ouvindo onde eles sopravam ali alguns temas, porém eu tinha que, de fato, estudar um pouco sobre o entrevistar. Ali eles têm todo tipo de política, assim. Você tinha quantos anos? Legal. Eu tinha, acho que 11 anos. Caramba! E aí, qual que era a estratégia, né? Geralmente, era difícil você conseguir uma entrevista com os políticos, eles já corriam muito, assim, né? De polêmica e tudo mais, então uma criança era inofensiva. Ah, entendi. Só que eu tava fazendo as piores perguntas ali pra eles. E aí foi ali que a Globo acabou me vendo, né? E fizeram o convite para fazer um teste para a Avenida Brasil. Entendi. E aí eu acabei passando ali no teste. E aí foi a novela que eu participei. Mas até antes do Vira Brasil, tá? Que agora eu fiquei curioso dessa questão dos políticos. Você já comentou que sopravam os temas em pontos e tal, mas de fato você precisava estudar um pouco, tá? Naquele universo. Como que era pra você estudar um pouco de política de 11 anos de idade? Cara, eu sempre tive facilidade para decorar, né? Então eu não estudava de fato política, eu decorava como se fosse um texto mesmo, situações que ele deu, pautas que ele estava envolvido. E o que mais contava era mesmo um lance de improviso, né? Você ser safa ali para tirar uma piada, eu era bem desenvolto para isso. Entendi, não levava mais pra esse lado cômico, era uma criança, às vezes fazendo uma brincadeira com política, era o que dava a audiência do programa. Mas eles queriam estender isso, né? Colocar como repórter fixo mesmo ali. Repórter de programa, porém a gente recebeu um link para fazer o teste para a Avenida Brasil. E a gente interessou, e foi quando eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei morando 1 ano lá, fazendo esse projeto. A Avenida Brasil. Isso. Nossa, você que está nos ouvindo aí,
possivelmente você lembra que foi um marco, né? Até hoje, essa novela de maior audiência. Eu lembro que o último capítulo a gente não via pessoas na rua, assim, para todo mundo em casa assistir o último capítulo da novela. E você ficou 1 ano no Rio de Janeiro. 1 ano, gravando lá no Horário do Rio. Legal também a experiência. E seus pais que não conheciam? Foi o meu pai, eu moro comigo, e minha mãe, acho que ela vinha a cada 15 dias, assim, voltava, podia fazer as várias e aqui também. Entendi. Você gostou? No Brasil eu gostei. Eu, tipo assim, acho que não é um lugar que eu moraria fixo, mas foi um período bem legal, assim, pra mim. O lugar que a gente morava era bem bacana também, na praia, vamos fazer aula de surf. Quando eu era criança, tava perfeito. Que legal. E ainda fazendo a Avenida Brasil, né? Pois é. Muito massa. Aí deve ter te dado uma bagagem muito grande de tudo, né? De profissionalismo, de... Foi, cara. E a experiência também ali, né? Eu, até por isso, eu já tinha feito uma novela antes, no SBT também, ela chamava Uma Rosa com Amor. Eu lembro. Eu fazia um personagem que ele era médium, lia as coisas, assim, e foi uma experiência bem bacana, um personagem até grande, assim, mas sem dúvida ali, na Avenida Brasil, agregou demais na minha carreira, na minha experiência também. E o cenário é muito legal, naquele chão eles construíram, né, de fato. Então é muito doido, agora primeiro dá uma cheira, alguma coisa, tudo material reciclável, assim, e foi muito bem feito. E é uma construção fantástica, né? Eu lembro que eu fiz uma visita aos estúdios como turista mesmo, né? Curioso. Carreira de golfe? Foi, exatamente esse. Visitar ali o parque inteiro, né? Dos cenários da Avenida Brasil. E me impressionou o Ixá. Porque era muito grande, muito alto. Não sei se também era pequeno, igual você, assim. Mas me impressionou. Eu falei, meu Deus do céu, olha o tamanho desse... Realmente é muito grande, né? Assim, alto e largo. Era um lixão. Eles reproduziram um lixão mesmo, né? E você fazia cenas lá dentro, tudo. Isso, tinha um personagem que era o Nico, né? Que era o Zé de Abreu. E aí eu era o parceiro dele ali, né? Eu ficava de olho que rolava no chão pra cantar pra ele em troca de comida, meio que. Mas um personagem bem legal, o Jerônimo, meu personagem. Que legal, cara. Que legal. E aí, depois disso, você... até aqui estamos falando da sua vida bastante ator. Né? É na sintonia onde você ativa seu personagem mais cantor? Ou sua roupa mais cantor? Cara, na verdade foi... Depois de Avenida Brasil, eu voltei para SBT para fazer Chiquititas. Eu passei no teste para fazer essa novela. E desde então, né, desde mais novo ainda, desde a época do Daniel, eu já tinha esse gosto pela música, já começava a escrever as minhas letras ali. Entendi. E Chiquititas, como eu ganhei muitos fãs, né, eu comecei a fazer suas dúvidas e tal, porque eu não posso achar agora, é o momento, que eu fui em 2014. Onde, de fato, eu também comecei uma carreira musical, assim. Entendi, você tinha uns 14 anos. Isso. Você é de 2000, né? Eu sou de 2000. E aí eu iniciei essa carreira musical, e era no funk, né? Eu cresci na Brasilândia, no norte de São Paulo, e era o que a gente escutava, né? Era o universo. Era o funk, era aquilo, a gente se inspirava nos LCs ali, eram os caras que deram no mesmo lugar que a gente, mudaram de vida, então era o tipo de música que eu gostava. E aí em 2014 que eu iniciei ali a carreira no funk também. Ah, entendi. Então vem bem antes da série Sintonia. A sua carreira como cantor no funk já começa bem antes da série Sintonia. 2014. Porque de fato você já escrevia, já tocava, já cantava, mas os papéis principais até então era dramaturgia mesmo. Então tinha relacionamento no cantar, né? Tinha tudo ali junto, né? Cinema, novela, teatro, tudo isso simultâneo. Então, desde 2014 eu comecei a tirar um tempo pra música também. Entendi. Então você já tinha ali uns 5 anos de carreira quando começou a Sintonia? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? E aí foi um papel que você assim, se dedicou muito e durante muitos anos, né? Foram 7, 8 anos de projeto. Bastante tempo. E Sintonia foi muito interessante, assim, porque eu já vinha numa crescente ali no funk, né? E aí eu tinha parado de atuar. O último trabalho foi a Chiquititas, em 2014. Tava focado 100% na música. E na época me convidaram pro teste, né? Falou, cara, vai ter uma série e tal. O teste eu não queria, de fato. Assim, pô, eu tô focado aqui, eu não posso perder tempo e tudo mais. Você não tava muito afim mais de série, novela, dramaturgia? E o funk é algo muito rápido, né, cara? Então demanda tempo, a gente fica ali olhando as trends, o que tá comentando agora. Então você não consegue conciliar muita coisa. Entendi. Só que quando eu fui pro teste, eles iam fazer uma série sobre a periferia de São Paulo. Mas todos os projetos que você analisar, que tem sobre periferia nacional, é Rio de Janeiro.
Verdade. Ninguém tinha mostrado a periferia de São Paulo. E, pô, é um universo que eu entendo muito. Eu vi que eles vão falar sobre funk, sobre igreja. Eu já tinha lido na infância também. E sobre crime. Por isso que eu tinha visto de perto. Entendi. E aí eles queriam achar 3 protagonistas, né? Um pro crime, um pra igreja, um pro funk. E claro que eu comecei a já me dedicar mais ao personagem de funk, porque a gente fazia o teste geral. Eles não sabiam que ia ser uma mulher pra fazer a da igreja, um homem, enfim. Ainda não estava claro esse direcionamento. Não, queria parte de personagens, né? Entendi. E aí eu comecei a me dedicar muito nisso do funk. Então eu chegava. Tinha muito aqueles testes de improviso. Eu vou fazer muito teatro, né? E, pô, na hora de rimar, na hora de fazer as coisas, já era no universo. Então eu tinha uma facilidade. Legal, hein? E aí era um teste de eliminação. A gente começou de umas 100 pessoas, um mais ou menos assim, exato. E aí era durante a semana, segundo, terça, dias de teste, semana de teste, e cada dia tinha menos pessoas, eles iam eliminando. Entendi. Até chegar nos 3. E depois os outros coadjuvantes foram muitas pessoas que não chegaram para fazer o protagonista. Certo. Eles foram depecando assim. E aí eu passei, por exemplo, o personagem do Doni, né? Que era o MC ali na série. E, pô, foi um projeto assim muito incrível. Quando a gente lançou, a gente não tinha tanta expectativa. Sabia que era um projeto com uma plataforma grande, mas a gente recebeu o prêmio de série brasileira mais vista do mundo. Uau. E aí foi quando minha imagem foi muito projetada, assim, né? Com isso, as músicas do funk, tudo ao mesmo tempo. E você conseguia conciliar a sua carreira no funk com as gravações? Cara, eu consegui. Foi bem uma loucura, assim, né? Mas eu consegui fazer. A gente teve um mês que a gente fazia mais de 60 shows no mês. Uau! E conciliando com gravação, cara. Muito doido, assim. Porque, como não tinha muitos dias que eu gravava, eu colocava 7 shows pra fazer no final de semana. É porque tinha que aproveitar que não tinha gravação, né? E a gente fazia isso, mas era sem dormir mesmo, assim, sabe? De novo, mesmo assim, você tá doido, você quer saber, você vai pra cima. Foi bem puxado, assim, mas a gente conseguiu. Caramba. E você fez 7 temporadas? Isso foram 5 temporadas. 5 temporadas. E agora vai sair filme, né? O spin-off que eles fizeram. Ele tá gravado, tá muito legal. E foram 5 temporadas. 5 temporadas, você falou 7 anos, né? Quase 7 anos de gravação. Isso, é. 5 temporadas. 5 temporadas, todos de um sucesso, assim, em vários países. É um projeto que a gente tem um carinho muito grande, assim. Inclusive, eu vi que foi top 1 Brasil durante muito tempo. Muito. E top 10 em várias dezenas de países ao redor do mundo. Isso, aí, como eu falei, a gente recebeu o prêmio de série brasileira mais vista do mundo. Os projetos, né, de séries do Brasil, a gente se destacou, assim. Incrível, é incrível. E eu me lembro que a gente conversando, você me comentou literalmente sobre esse tripé, que é a igreja, o funk e o crime. E que, de fato, aquilo molda muito a comunidade, as favelas, molda muito a vida real das pessoas no dia a dia, né? E eu me lembro também você comentando do porquê muitas vezes as pessoas seguem o funk, seguem o crime ou a igreja, porque de fato são os 3 universos que vivem ali 24 horas por dia, né, naquela situação. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso que a gente estava conversando sobre, viu? Você falou assim, Igor, a verdade é que as pessoas não têm outras referências, as referências são amarelas. Então, ou ela vai ter referência A, ou a B, ou a C. Então, por isso que a gente precisa se esforçar a comunicar com essa geração, a falar a linguagem deles, né? Essa é como se fosse uma bolha, né? É uma caixa onde você não tem janela. Eles enxergam o que está acontecendo na periferia e aquilo acaba gerando uma confusão, assim, né? Você não enxerga muitos caminhos, você só está vivendo aquela realidade. E uma coisa que acontece muito, infelizmente, isso, o crime organizado, quando ele toma conta desses lugares, né? Acaba rolando um pouco de ilusão para essa galera. O que acontece? Para um lugar onde, às vezes, tem saneamento básico, não tem nada. E, às vezes, aquele lugar é sustentado pelo próprio crime organizado. E aí você vive um ano inteiro de luta, de batalha, você passa fome, tá difícil, e no final do ano, o crime organizado faz uma festa da periferia com aquele artista que você admira, e então você começa a ver que o seu único herói, de fato, está no crime, né? Então começa a gerar essa confusão na galera. Quem de fato não chega a muitos caminhos, não tem estrutura para isso,
E é por isso que Deus começa a levantar, né, pessoas para mostrar mostrar o caminho, a verdade, a filha que é ele. E levanta pessoas assim como eu, que conversa com essa galera, né, assim como você, que tem os seus projetos também, o ciclo, e que eu acho que a gente tem essa responsabilidade, né, de falar com esse povo. Porém é isso, falta oportunidade, né, acredito que é muito fácil, às vezes, tipo, acabar julgando, eu não tô aqui defender nada, né, a pessoa escolhe, é dono das próprias escolhas ali, né, só que você tem que também pensar que às vezes ela só tinha 3 opções, como já fala isso, né? E o crime, o funk e a igreja, vamos se dar esses exemplos. Tem o futebol também, mas a gente sabe que é a maior panela do mundo, né? Não existe mais loja de peneira, e tem dinheiro tá dentro. Então, a pessoa, ela é responsável pelas escolhas dela, mas ela tinha 3 escolhas dela fazer. E aí muitas vezes, eu vou optar pela igreja. E a pessoa acaba por a esperança do homem, esse fui, você não pensa que vem na igreja. Enfim, é bem complicado assim, mas não adianta também a gente ficar reclamando e não fazer nada, né? A gente tem que agir, né? A gente tem que entender, por se Deus levantou para isso, para falar com essa galera, aí o que eu vou fazer é tentar apresentar Cristo para esse pessoal, porque de fato é a única salvação, né? Na realidade que a gente vê no Brasil hoje, nas periferias, eu acho que a única paz que você pode encontrar é Jesus, né? Pô, que milho, então acho que nosso papel é esse. Você sentia falta desse Deus morando no seu coração, mas acredito que você não sabia que era isso. Como que foi esse início desse seu processo? Porque é importante dizer uma coisa, que você que está nos ouvindo, a gente está falando aqui de tantos destaques, tantos prêmios do JP, mas é algo que me comove muito, que tem no coração relacionando a história dele, é que o fato dele largar todos esses ambientes, esses prêmios, até esses lugares, essa carreira, não foi porque não estava dando certo mais. Pelo contrário. Ele, no auge disso tudo, estava sentindo um buraco ainda, digamos assim, existencial dentro dele, que só Deus podia preencher, e aí ele vai contar melhor do que eu aqui. Mas o que eu quero dizer e colocar luz aqui é que é muito interessante que a sua conversão, e de sua esposa, inclusive, da sua família, né, porque foi a família toda se convertendo ao mesmo tempo ali, vem num momento onde não vem num momento de falta de dinheiro, falta de convites, falta de projetos, não, pelo contrário. Tanto que o episódio emblemático da sua vida é você num show para dezenas de milhares de pessoas dizendo que estava falando ali naquele momento. Então eu gostaria que você contasse isso, que é um dos episódios, se não o mais bonito assim, da sua carreira até então, para que as pessoas saibam como foi a sua conversão, por que isso aconteceu. Eu acredito que tem muito a ver com o que a gente estava falando também. Digamos que eu pude vivenciar de perto todos esses caminhos que alguém de periferia experimenta seguir, e mesmo conquistando ali esse sucesso no funk, que foi o caminho que eu acabei escolhendo, certo? Eu não me via satisfeito, né? Eu não me sentia preenchido. Esse vazio que a gente tanto fala. E só para eu não esquecer isso, tem muito a ver com o que eu tava falando de Deus levantar as pessoas, porque eu consigo mostrar pro yoga periférico hoje que até aquele sonho que ele tinha de entrar pro funk, não criticando o movimento em si, mas de fato as letras, o que acontece dentro, as drogas, as músicas que incentivam as coisas erradas, nem conquistando esse sonho, você de fato é preenchido, né? Então tem muito a ver com isso. Então eu conquistei isso, tudo que você acabou falando, o sucesso eu sempre almejava muito mais até do que eu tinha imaginado, né? Pra minha visão, onde eu via assim, era uma coisa que eu não imaginava que conseguiria chegar. Mas eu não era feliz, cara. Tentava em todas as coisas, seja dinheiro, seja no shopping, numa loja de marca, comprar tudo que tem naquela loja, seja com todo tipo de droga. Mas, cara, não tem nada que me preenche, e eu comecei a perceber que com o tempo que esse vazio, ele era feito para Deus, né? Esse espaço era exatamente do tamanho de Deus. Uau. E, claro, isso eu comecei a ter noção depois da conversão, né? Mas digamos que conscientemente eu fui encaminhando para isso, né? Na busca de preencher isso, né?
Foi preenchido várias coisas e via que não estava preenchido de eu morar em Alphaville, de eu estar na melhor cama, de eu estar na melhor casa, de eu ter na conta cheia, eu ser um cara parecendo depressivo, ansioso, mas sentido disso. Entendi. Né? E o que eu tô buscando que lhe falta? Você foi começando a fazer esses auto-questionamentos. Exato. E aí, quando eu me mudei com a Alphaville aqui, eu comecei a frequentar uma barbearia, né? Tudo começou ali. E eu chegava nessa barbearia, na maioria das vezes, drogado, bêbado, enfim, só falava as besteiras que aconteciam no bastidor do inferno, assim. Certo. E toda vez que eu chegava nessa barbearia, o dono dessa barbearia, ele não é barbeiro, ele só é o dono e ele ficava ali na recepção, né? Cuidando do negócio. Isso. Toda vez que eu chegava pra conversar com ele de algum problema, e ele me respondia com a palavra de Deus. Falava, cara, tá acontecendo isso com você? Mas a palavra diz isso. Eu olhava assim. E fazia sentido, né? Eu cresci na igreja. Eu tinha um temor, né? Tinha temor, mesmo estando afastado, quando alguém falava algo de Deus, assim, pra mim, né? Cresceu quando criança, seus pais... Criança, até uns 12 anos na igreja. Certo. Meus pais serviam lá, mas era muito uma rotina, né? Isso que meus pais iam. Não conhecia Jesus de fato. Entendi. Mas a gente tem o temor, né? A gente aprende que a Bíblia... A semente tá lá. Exato. Então o cara, falava de Deus pra mim, então eu olhei assim. E eu comecei a cada vez frequentar mais essa barbearia, toda vez ele falava da palavra de Deus. E eu comecei a perceber à minha volta que tudo que eu fazia, eu podia ser a pior ideia de mim que eu tivesse. O meu ciclo de amigos, né? Eles apoiavam. Pior ideia. Vamos entrar aqui, vocês já vão quebrar tudo, vamos. Deixar crescer. É mesmo. Porque eles não queriam ficar de fora desse banquete, sabe? De tudo aquilo que eu vivi, eles queriam estar perto. Uau. Então qualquer coisa que eu fizesse era como se eu fosse um rei ali do país, né? Por esse ciclo de amigos. Não, o Jota tá certo. O Jota é o cara, ele tapa nas costas, tá tudo certo. E esse cara da barbearia não. Ele confrontava na palavra. Assim, eu tô pensando dele, mas ele não é ele, né? A palavra de Deus, ele me mostrava e eu ficava pensando naquilo. Sabe? Vida, ele não deve estar certo. E comecei a gostar, porque eu tava dando respostas ali. Muitas vezes você não tava entendendo, né? Desse vazio, dessa depressão, de tudo que eu tava vendo, eu comecei a ter respostas ali, né? Com a própria palavra. Interessante. E aí, com o tempo que virou amigo, ele chama Sander, ele chamou de Sam. E aí eu falei, cara, vamos lá em casa, fazer churrasco. E ele foi pra família dele, e quando ele chegou, eu perguntei, como que você sabe tanto da balada? E aí ele falou, Jota, eu sou pastor. Uau. E aí eu sabia enfiar a cara. Olha o tanto de barbaridade que eu já falei. Esse cara chapadaço, assim. Falei, meu Deus, cara, por que você me falou antes? Vergonhado mesmo, assim, né? Sem graça, ele falou, não falei que ele ia conduzir desse jeito. Eu não quero me administrar assim. Uau. Que se eu falasse, provavelmente você correria. Uau. E de fato eu tinha esse preconceito não dentro, cara. Quando a gente começa a viver muito mundo, a gente começa a enxergar da igreja só o que as notícias falam. Verdade, né? E só estou todos de manchete, né? Só a parte ruim. Então fica a igreja aí, se você quer tomar o dinheiro da gente. Então já essa guerrilha entregar o de Deus, não, sai fora, quero ouvir. Então, ele falou isso, que Deus fez ele dessa forma, o Senhor provavelmente amou isso, tá? E ali naquele dia eu tive uma virada de chave de criar um carinho enorme por ele. E de acender uma luz de tipo assim, talvez possa ser que de fato tem uma galera que vive com Deus mesmo, sabe? E para não ser só essas notícias, porque ele não pensava ter feito isso. Ele tinha todos os motivos para falar com ele. Já que ele é crente, né? Interessante. E ele foi falando de Deus para mim, tipo assim, eu jogado, assim, só falando besteira. E o interessante é que você, semana após semana, voltava lá. Ou seja, de fato, você estava gostando de ter essa nova visão de mundo. Cara, não tem como, cara. A palavra de Deus edifica. Não importa onde você tá. Se você escutar sobre a palavra, então, às vezes as pessoas têm receio de, às vezes, ir uma reunião e alguém falar de Deus. Claro que você não pode ser um cara sem noção, né? Mas é uma verdura, você tá com um diálogo saudável, fala da palavra, você vai edificar a pessoa. Perfeito. Às vezes a semente já falando, às vezes ali você lança a semente e depois que cara, não ele já tinha, eu já tava ali querendo não perdido. E ele jogou a semente lá e floresceu, né? Então nesse tempo ali eu comecei a quebrar esse preconceito e comecei a ficar curioso. Aí isso, cara, assim, que Deus, eu digo aí, conduzir essa forma, fala comigo. E aí eu sempre fui um cara muito curioso e ansioso. E eu falei, eu queria entender. O que Deus está querendo comigo? Qual que é o sentido, né? Certo. Porque antes de ter conhecimento, a gente acha que nós, como seres humanos, podemos agregar na obra de Deus, né?
E de fato é ao contrário, né? Nós somos instrumentos ali, né? Quem faz tudo é Deus, ele que tem de boa em mim hoje é Cristo. Amém. Sabe dar minha cabeça, pô, o que eu mostro dele? O que ele quer comigo? Sou um cara que tô no funk, fiz droga o dia inteiro. Ele quer comigo, o que eu posso fazer? Minha cabeça era isso. Entendi. O que eu posso ajudar? Eu não posso tomar nada. E aí isso foi quebrando, inclusive, mais crenças suas, né? E eu comecei a ficar curioso. Que isso? Eu lembrei de um amigo meu que é o Leonardo, que ele cresceu na Brasilândia comigo. Ele é filho de pastor, sou filho de igreja. E ele é o cara que fala pra ele, cara, faz uma célula nessa casa, muito no lar, sei que você tá ganhando muito dinheiro, sua vida tá boa e tudo mais, mas tira um tempo pra Deus. Ele não dá atenção pra ele. Mas ele ainda estava no Eu não sigo de amizade. amigos, porém ele era cristão mesmo. Cara, ele é um cara que posso usar como esse exemplo que eu falei de pregar mesmo, porque ele é o cara que vinha nos meus aniversários, nas minhas festas, via eu fazendo tudo aquilo, não bebia, não usava droga, e quando eu tinha tempo pra conversar comigo, ele falava de Deus. Que massa. Então, durante muito tempo, ele foi muito importante já nesse processo. E aí eu lembrei dele, depois disso, eu falei, cara, o Léo, vou fazer essa célula em casa. Então, né? Se Deus tá querendo algo, que quer aparecer. E falei, não, vamos fazer a célula. Vou dar uma chance. Vou dar uma chance pra dele. Falei, vamos fazer essa célula aqui em casa que você falou, mas eu quero que seja o pastor que eu conheci. Né? Eu gosto dele, eu não quero ser outra galera aí, não. Eu era bem, não gosto de dizer, ignorante assim mesmo, sabe? E aí ele falou, não, cara, vamos fazer e tudo mais. Só que no dia que a gente foi fazer a célula, o Sano eu pude ir. Tem um problema no casal que a gente situava. E eu liguei pra Estel, tava em estúdio na rua, falei, pode cancelar a célula no Uber não quero mais, o senhor vai poder ir. Tudo bem, eu falei, avisa o Léo, liga pra ele, avisa que eu tô trabalhando. Tá bom. E aí a Estel ligou pro Léo pra contar pra ele, e o Léo falou, não, pô, eu conheço uma mulher de Deus aqui, e ela pode conduzir a célula. E a minha esposa, que é conduzida por Deus também, a célula urbana dele, não cancelou a célula. E ela também já estava nesse momento. Ela já começou a ter uma intimidade com Deus na gravidez dela, muito bom de se implementar a igreja, sem implementar nada. Uau. E já tá interessante trazer ela aqui, vai montar esse lado dela aqui. Vai ter uma verdade pra falar as questões do igreja secreta dela. Já está convocado, né? E ela começou na paternidade dela, começou a ver a vida dela e falou, eu quero isso, né? Por crescer nesse universo. E do nada, assim, entre aspas, né? Cara, de fato foi o tempo de Deus escolheu. Exatamente, Deus já estava segurando o coração dela, mas digo assim, não teve nenhum episódio, Não, ela no secreto dela, enquanto ela estava vivendo a gravidez, eu estava fazendo show, quase 20 dias, foi onde ela começou. Não é isso. Porque ela parou de ver tudo, digo, sozinha, e ela começou a ter esses olhos para Deus. E aí começou a ser ministrada em meus povos, não queria mais ter essa vida, mais esse incomodar de ir, com a droga, tudo. E começou a ver essa transformação, inconscientemente. E continua a estar às vezes. Nossa, interessante que Deus foi fazendo literalmente mais ou menos na mesma época. Porque se fosse muito um só, talvez gerasse uma crise aqui que não é o objetivo. Exato. Então foi os dois ali tendo um encontro, você estava contando que... Da célula. Que ela não cancelou a célula. Isso, ela não cancelou essa célula. Então eu cheguei em casa, quando eu um estilo assim, quando eu abri a porta, tinha 7 pessoas na minha casa. Tá bom. Lá eu entendi, até o Léo tava lá, só pode ser coisa de crente. Entendi. Eu abri a porta assim. Não, porque você tinha falado pra ela cancelar, então você tinha... E quando eu cheguei, tava cancelado com a galera. Entendi, você achou que você ia chegar em casa e tal, dar uma relaxada. Como foi os crentes do RTT. Eu era bem ignorante assim, cara, do meu jeito, bem explosivo ali, prestando já com aquela cara, tentando falar com o olhar pra ela, que disse esse for lá na casa. E aí até nas ministrações no Testamento de briga que toda mulher ela se entendeu, né? De qualquer situação que consegue inverter, o cara sai governado. Hein? A minha esposa é muito boa nisso. Vem com chip. Nossa, ela é expert. E aí na hora que ela viu com aquela cara pra ela assim, ela fez a mexer todo mundo assim, você não vai falar pra isso? Você não quer fazer a célula? No meio de todo mundo? Aí essa parada que você fez aí, falei, eu acho que eu quero fazer a célula. Disfarcei, né? É que eu quero, tá doido? Não, amor, eu acho que eu quero, tá tudo bem. E aí, enfim, eu peguei lá a caixa de som, a JBL que tinha lá, pulava no outro assim. Certo. Escolhi uma música que eu lembrava na época, pra começar com o louvor ali, do Davi Sasser. Qual que é? Eu não preciso ser conhecido por ninguém, e agora fazer de direção a ti. E aí eu comecei a prestar atenção no louvor assim, né? Comecei a tocar, às vezes uma rola assim, as luzes estavam apagadas. Certo. E eu criou o clima de fato oficial de uma célula. Exato. Começou a bolar, né? Você que tá nos ouvindo aí, você gosta de uma célula em casa? É bom, hein? Aí
eu comecei, naquele momento, a sentir de fato a presença de Deus, sem saber que aquilo ali era a presença de Deus. Você sentia algo me preenchendo assim, uma paz, sabe? Uma tranquilidade. E de olho fechado ali. E nesse episódio foi onde aconteceu uma experiência assim, absurda comigo, espiritual, sobrenatural, não sei qual palavra usar pra isso. Onde, quando eu tava ouvindo louvor, eu escutei a voz de Deus falando comigo. Não na minha cabeça, no meu ouvido, uma voz dizendo, finalmente você deixou eu entrar. Uau. E eu escutei essa voz, assim, a voz de um homem, né? E abri o olho e eu olhei pro Léo na hora. Falei, deve ter me ligado, falado alguma coisa. Ele tava de fechado, orando, ninguém tava ali prestando atenção. E eu estranhei aquilo e senti aquela presença de Deus. Eu falei, quer saber? Uau. Coisa na cabeça, né? Tipo, nessa, querer fugir disso. Falei, não vou contar pra ninguém vai saber mesmo, né? Devo estar imaginando coisa. E aí, antes de começar a palavra, a mulher que ia conduzir a célula se aproximou de mim, pegou na minha mão assim e falou, olha, eu fiz vários cultos nos lares, células, desses últimos meses, e todas as vezes que nós oramos, Jesus mandou os anjos naquele lugar, né? Os anjos no restaurante. Eu falei, bem. Eu vou, não sei porquê, mas ele quis falar pessoalmente isso aqui. Nossa. E aí eu travei, assim, não fazia sentido nenhum, cara. As coisas pra mim. Acabou a sala, nem dormi. E eu falei, que Deus tem querendo comigo, cara? O que tá acontecendo? Comecei a gravar a buscar. Aí liguei pro Sam, contei. Que eu tive, cara, Deus falou comigo. Será que falou mesmo? Ele falou, cara, vocês podem acontecer e tal. E aí eu comecei a perguntar pro pastor, mas o que Deus falou comigo? Não vou entender. E ele falou, cara, é só ele vai te responder. Você vai ter que aprender a falar com ele. Uau. E como que eu faço isso? E aí comecei o assunto circular. Você e o Sam? Eu, ele e a Stephanie. E a Steph? Ele começou a ir na nossa casa, a gente sempre foi da igreja. Ia pra lá, explicava. E por que pareça era fácil da gente entender. Olha, então isso que a gente faz errado? Devagar a Deus, não. Igual a gente... Então, tipo, isso. A gente começou a ser radical, assim. Começamos a... antes de ir pra da igreja mesmo, ir mudando os nossos princípios, né? A gente começou a ir quebrando isso, até que ele convidou a gente para um culto depois de um tempo que a gente ia se preparando. E vocês sempre juntos? Vocês, E ele ia até a casa de vocês e explicar. Eu só falava assim, eu só vem comer uma pizza e ficar ali. E ele ficava até de manhã, de madrugada. E a gente... E ele com toda a paciência, cara. Assim, e a gente, sem conhecimento algum, um monte de perguntas, assim, sem sentido, ele explicando. E aí foi passando o tempo, ele ligou desde Pernambuco, na Paz Church, que é a igreja que a gente congrega hoje. Aqui no Santa de Paraíba tem 120 membros, acho, por aí. Certo. E aí ele falou, vamos lá. E quando a gente chegou nesse culto, ia ter uma peça do Jeová em si. E aí, como Deus é, né? É óbvio que eu prestaria atenção. No primeiro culto que você foi? No primeiro. No primeiro culto que você foi na igreja já tinha uma peça Era a peça do Jeová em si, um peregrino. E aí, peregrino? Eu cheguei, quando eu vi aquilo, depois eu pensei, óbvio, eu prestaria atenção. Olha Deus cuidando dos detalhes. Vamos pegar, vamos converter um artista. Não, eu não sei na Past Church, mas geralmente essas peças acontecem uma vez no ano. Exato. Não todo mês. E aí a gente foi bem nesse dia. Uau. E aí chegou, a peça, ela fala sobre o cara com a mochila, né, cheia dos pecados deles, faz, ele carrega. E no final, quando ele bota ele no piso, ele solta essa mochila. E eu tava me vendo. Me vendo assim. E aí no final, eu lembro que eu tava já chorando igual uma criança. É mesmo? E eu nem tava olhando meu estego, ela tava me olhando assim, ela falou, não. No final do apelo, né? Nossa, olha. Tudo aí. E a gente foi, cara. Foi mesmo assim, sem pensar em nada. E deu uma foto, né? Uma olhada assim, esse dia. Me rendendo, cara. Rendi, cara. Vamos ver se o Sandro deve ter. Pede pra ele, Abraão, essa foto. Nossa, cara. E aí, enfim, ali foi de fato, a gente se entregou. Só que a gente chegou em casa, o senhor assim, esse aí falou, e agora? Tipo, nossa vida tá rolando ainda, né? Foi que tudo é show. E aquilo não fazia mais sentido pra gente. Só pra entender uma coisa, assim, desde aquele primeiro culto, naquela primeira célula na casa de vocês, até o dia da conversão, assim, de o ajoelhar no altar, foi quanto tempo? Mais ou menos. Cara, eu sou meio no mudado, mas acredito que no máximo uns 2 meses. E foi rápido. Foi rápido, foi bem intenso. Aquela coisa da fome, da sede. Foi. Querer saber mais. A gente tava deslumbrado mesmo, tudo assim. E aí a gente falou, e agora? E a gente começou de fato a viver essa vida por princípios, porém a gente seguiu nosso trabalho, parte disso, pensamento no trabalho, tá tudo certo. E nisso você estava uma carreira,
cantando funk, a Cécia Intulia, a Célia Gravata, tudo. a Stephanie Monti, Música, show. momento, no funk, tudo. Tá. Tudo. A vida profissional fluindo, perfeitamente. E com o tempo, Deus começou a ser muito claro com a gente. A gente prendeu o cara a orar para o aniversário de Deus, a jejuar. Cada vez que a gente estava mais íntimo, Deus deixava claro, não é ele que você. Mas olha, deixa eu pegar um ponto aqui só para você que está nos ouvindo, que é muito importante isso que o JB está falando. Tem muita gente que acha que precisa parar de fumar para ser de Jesus, que acha que precisa parar de se drogar, de beber, parar de... Vou falar quantas fotos aqui, parar de adulterar a esposa, parar de adulterar o marido, o que for. Mas na verdade não é. Você vem como está para dentro da igreja para se aproximar de Jesus e você nunca mais será o mesmo, porque Ele quem vai transformar, quem vai convencer, quem vai limpar o seu coração. Claro que a sua parte você precisa fazer de abrir o seu coração e deixar que Ele limpe a bagunça. Claro. Mas você não precisa parar os seus vícios, os seus hábitos antes de encontrar Jesus, porque é 99% de chance de você não conseguir. Não vai, na força do braço sozinho, naturalmente falando, você não consegue. Agora, quando Deus entra na parada, aí Ele faz o sobrenatural e aí, às vezes, literalmente num estalar de dedos. É uma noite, uma tarde, algo que você tem um encontro com Ele, no dia seguinte você não quer mais nada. Ou é um processo de alguns meses, Sim. mas que de fato Ele limpa, Ele organiza tudo. Sim. Mas então venha como está, do jeito que está. Eu acho que uma coisa que acontece, quem não está caminhando com Deus, entende que esses vícios, eles são apenas vícios físicos, né? Não entendem que o lado espiritual da coisa. Exatamente. Não entendem que você não precisa ter somente só. Tem lado espiritual, onde Deus precisa te entregar as áreas para você guiar. Exatamente isso. Tem coisas que só Deus faz. Quando eu tive esse momento de conversão ali na inteligência de fios, eu ainda me drogava. Eu ainda tinha isso. E com o tempo, as coisas simplesmente não faziam mais sentido, olha só, né? Foi muito difícil, mas quanto mais eu me alimentava espiritualmente, quanto mais eu buscava Deus, mais esse lado espiritual que eu estava falando, os vícios iam se enfraquecendo. Uau. Né? Assim, essa é uma luta contra a carne mesmo, né? A carne acaba ficando sem escolha, se você alimentar muito seu espírito. Muito. Mas é a vida eterna, né? Eu sou um cara que, se eu parar hoje de congregar na igreja, se eu parar de fazer a obra de Deus, eu falo que eu dou um mês. É mesmo? Eu dou um mês. Talvez eu poderia dizer assim, não, demoraria mais, esse tempo todo. Mas eu não paro pra ver, não. Muito bom. Eu sei quanto eu ficaria fraco, né? E é tão bom você ter consciência disso, porque você sabe quão longe você precisa estar de tudo isso, quão perto de Deus. Todos os dias a gente peca, né? Todo dia a gente falha ali. Pode ser que diminui minimamente, te dê um pecado, a gente fala uma vez que não deveria. Imagina se eu me afastar. Né? Mas imagine assim um dia você parar de ter essa consciência. É muito bom você ter essa consciência. Tem que ter. Bom. É verdade, né? Não adianta você se imaginar com a fantasia de cristão, não. Ou pagar de super-herói, só carrinho. O que tem de bom na gente é Cristo. Não tem jeito. Se tem de ruim, eu mesmo. É só mesmo. Vocês veem de ruim, eu mesmo, tá? Igual Cristo, não. Agora, voltando para não perder o fio da meada, que estava muito bom. Você estava falando, eu te perguntei sobre o tempo, que você falou foi ali uns 2 meses, mas você ainda estava com a vida normal, fazendo shows de funk, de gravões. E aí, nessa intimidade, Deus colocou isso bem claro de que ele não queria ali do funk. E eu comecei a tentar não ouvir isso, né? Falar, pô, não é possível, não tem sentido, eu sei de onde eu vim, e visa mais pra você, né? Sei de onde eu vim, minha família, já passando fome, eu cheguei num lugar onde eu posso comer o que eu quiser, eu não vou alimentar por disso. Eu fugi disso, pra mim não tinha sentido, né? Sabe, cara, eu não faria isso. Agora que eu tenho tudo, essa visão carnal. Entendi. E aí foi passando, cara, mas quanto mais íntimo eu ficava, mais desesperado. E usando pessoas, era em oração, as pessoas falaram, assim, eu já falei, me boi de ti, não é quando você tá aí. Eu tenho plano, não é esse lugar, isso não é o que tem pra você. Até eu tirei um momento de constranger o tanto, que eu falei, não é mais, eu ia fazer shows. Era muito doido, cara, era de subir no palco, substância, assim, sabe? Tentar juntar náusea, de ver se é espiritual rolando mesmo. Eu vi aquilo, eu falo, que eu tô tentando. E dessa galera, essa menina, 13 anos, não lança meu filho na mão.
Olha que eu influencio, sabe? Olha que as músicas falam. É como se você fosse ter consciência visual, mental de toda a sua influência para algo que hoje você já não concordava mais. E de fato, ele tem que fazer a parte do povo de Deus. Eu não podia ter me ativado e me tacar na igreja. Mas não, ele permitiu, deixa eu te mostrar. Né? Deixa eu te mostrar o que você vai fazer sem entender. Certeza. É isso. É por isso que não é o seu lugar. Para gerar consciência que você tem hoje. Eu falei, entende? Então isso que não é pra mim. Mais que isso, né? Quando eu lembro dessas imagens, dessa galera, é justamente a galera que me fala: olha, entendi, eu tô no lugar, eu tô com as pessoas certas fazendo a coisa errada. E aí eu comecei a ter esse confronto. Isso é muito forte, cara. Você já foi tendo essa consciência já no ato. Já. Tipo, eu preciso alcançar essa galera aqui. Sim. Eu tenho acesso ao coração delas, mas não com o que eu carrego hoje, com o que eu canto de hoje. E aí chegou um momento onde não dava mais. E aí eu tinha visto até de falar com a Esther: cara, nossas crianças, eu preciso ter da nossa casa hoje. Que nem eu cheguei e falei, olha, para quem é pai, para quem é marido, tem essa responsa, sabe que esse momento significa. E eu não bronquei muito isso aí, Esther. Deus ficava mandando olhar tudo, né? E quando eu falo isso, é especificamente a hora do funk. Não quero religião color. Deus fala muito sobre funk, sabe? Tá. E preciso falar que quando eu tô atuando, eu tô fazendo um personagem, né? O funk era Nebi. E eu vivia o funk, intensamente. Entendi, né? Mas essa parada de ser o sermão, eu andava era o funk. Se você quisesse entender o que era o funk, era só você olhar pra mim. Entendi. E aí eu falei isso pra ela, falei, olha, eu só mandei largar tudo, e ela falou, eu já sabia que você ia chegar, ela já falou comigo. E aí eu falei, então é isso, né? Ela não te amou também, não teve dúvida. Se a mulher que edifica o meu lar tá de acordo, né? Então, digamos que é o verificado, né? Chegou ano, tá tudo certo. E aí foi de onde começou a guerra de fato. Ali foi, a gente viu tudo desmoronar, assim, financeiramente, tudo que o pessoal já viu nos podcasts aí, crime envolvido com funk, a gente ia abrir mão de contratos, vai ter que pagar multas de tantos milhões, a gente pare. Deus mandando, é aí nesse buraco, continua. A gente sem entender, mas ao mesmo tempo com a paz que excede do entendimento, tipo assim, é nesse caos. Então vamos, o Thiago aprendeu alguma coisa que feito. E aí depois a gente agradece muito. Daí a gente ainda passa algumas coisas, mas digamos que está mais tranquilo, mas eu te agradeço demais, porque foi ali, no caos, onde a gente matou o nosso objetivo de Deus, que era o dinheiro. Então Deus colocou a gente numa situação onde o dinheiro não poderia resolver, colocou uma situação onde a gente não tinha dinheiro de fato pra gente falar, Deus, eu sou você. E é isso que eu queria. A dependência sou eu. Chegou no meu ponto. Exatamente. E aí as coisas, agora a gente tá naquela fase de construir mesmo, né? Pedra por pedra, assim. E, enfim, maravilhoso. Crente falando que a gente é doido, né? Eu conto isso aqui, o pessoal fala, como é maravilhoso. Mas sensacional. E foi, acho que acredito, os melhores dias da minha vida até então, desde a minha conversão. E foi a maior causa, né, ali, ao mesmo tempo. Que louco, né? Deixa disso. Como ressignifica tudo. É doido. E aí foi ali que eu comecei a entender de fato qual era o sentido das coisas e por que de eu ter toda essa audiência, quantas pessoas me acompanharem. Porque de tantos trabalhos terem dado certo, você pegar a Menina da Porteira, dos filmes nacionais mais vistos, né? Chiquititas, novela infantil mais assistida. A Sintonia, série brasileira mais vista do mundo. Verdade. Né? Então, Vida Brasil, novela mais assistida da história. Não tem outro sentido a não ser projetado imagem para levar para o gente. De que proveito teria se fosse para mim? Amém, cara. Que sensacional. Esse seu novo momento, que já dura, já está há bastante tempo, né? O novo parece que é anteontem. Não é. Mas vem com novas músicas, novas ideias, novos projetos. E você vai trazer em primeira mão aqui algo muito especial, eu sei. Mas antes, então fica você que está aí nos ouvindo, fica aí. Porque de maneira inédita você vai ver coisas aqui do JP incríveis, linhas, tá bom? Mas antes, você também vai saber mais detalhes de uma das histórias, para mim, mais lindas que eu já vi. Que é de um parto no carro.
É só o que é. Cara, essa história, inclusive, sei lá, acho que não tem uma pessoa que não assistiu esse vídeo na internet, seja no seu perfil ou em outros, nas páginas de notícias, de fofoca, de tudo quanto é coisa, que foi algo muito único. Eu queria que você voltasse um pouquinho nesse episódio, porque tem tudo a ver com o seu chamado, com o nosso podcast, que é família, que é paternidade, maternidade. Conta pra gente esse episódio. Cara, o Samuel veio, na verdade, numa promessa de Deus. A Esté tinha engravidado, né? A gente estava na primeira semana aí, ou segunda semana de gravidez. E a gente, nas nossas células, uma mulher foi usada por Deus para falar como esposa. E antes de estar engravidar, a Esté sempre falou que queria ter um menino. Porque a minha mãe, ela só tem netas, né? Minhas irmãs têm filhas meninas. Certo. E ela sempre quis um neto, e a minha esposa orava a Deus, né? Se possível, me enviar um menino, porque a minha sogra ficaria muito feliz. Certo. Com isso. E ela orava por isso, e ali, acho que na segunda semana de gravidez dessa célula, a gente não tinha anunciado a gravidez. E aí chegou essa mulher para falar com a gente e disse: olha, muito temor que eu venho falar. Que eu venho falar com vocês. E ela disse que a Esté estava grávida de um menino, e falou: por esse filho você orava tanto, né? E você vai grávida de um menino. Porém, esse é um filho emprestado de Deus, e por ser um filho dele, quem escolhe o nome é ele. Esse filho vai se chamar Samuel. E a gente testifica no nosso coração que de fato era de Deus. Tanto que a gente fez o chá e revelação só para os parentes, né? Você já tinha certeza que... A gente tinha certeza que era um menino. E aí, quando ele entregou isso pra gente, ele também falou: e vai ser luz no meio das trevas, né? E o Samuel nasceu entre o Halloween e Dia de Finados. No meio, mas esses dias de novembro. E veio literalmente luz no meio das trevas. Nossa, porque dia 31 é o Halloween, dia 2 é Finados. Ele nasceu dia 1. Meu Deus! E aí, de fato, falou que Deus estava me pregando esse presente pra gente. E no caso de eu fazer o parto, mesmo no meio daquele caos de não dar tempo, a gente estava em paz. A gente saiu, ela começou a ter, dores, cara, foi muito doido, assim. E ela só vivia lá em casa no pool. Quando eu olhei, ela estava deitada assim, ela pediu para parar o carro. Quando eu desci, abri a porta e meu bebê estava coroado, né? E uma pontinha da cabeça já dava pra ver, e eu falei: caramba, faz a sua força aí. E aí ela... Cara, que loucura isso. E ele nasceu... Você fala isso numa naturalidade, é muito bom, cara. Ele nasceu, e de fato, aquele que Deus te veio pra gente ver, a primeira pessoa a encostar nessa promessa fia. Cada um nas minhas mãos assim, e aí eu tirei a camiseta, enrolei ele, e essa camiseta tá escrito: posso ter todas as coisas do mundo, mas se eu não tiver Jesus, eu não tenho nada. E eu gerei um quadro. Nossa, a camiseta é uma camiseta branca, da camiseta já. Escrito nela, uma coisa que eu peguei correndo pra sair assim. Porque ela começou a ter as contrações em casa. Isso, eu peguei a camiseta que tava lá jogada. Você pegou uma camiseta, qual que é a frase? Posso ter todas as coisas do mundo, mas se eu não tiver Jesus, eu não tenho nada. Se não me engano, essa frase. Deus. E aí ela tá no quadro, do sangue desse, né? E com essa frase lá na nossa casa hoje. E aí nasceu o Samuel, a gente chegou lá. Você tirou a camiseta pra enrolar ele ali no... Só teve uma coisa que tem dignidade esse dia. A gente chegou lá e quando toda a equipe do parto, eu não tive meu dinheiro de volta, porque eu fiz parto. Pode me dar meu dinheiro. Como que é, cara, gente? Eu que fiz o parto, né? Falei, não pedi, meu. Mas ele tava tudo certo. Mas tem bolsa aí, pô. Não pensei em bolsa. A gente agenda pro próximo filho. Que massa, cara. E tinha uma amiga de vocês que tava... a Tati tava com a gente. E ela que filmou. Filma aí. Ainda bem, né? Cara, gente, faz ideia dessa história. Depois você joga no Google aí. Nascimento de Samuel, filho de JP e Stephanie. Tem bastante vídeo. Tem um monte. Tem um monte de gente publicou que eu bati. Cara, essa história pra mim é fantástica. É muito legal que vocês fizeram disso um quadro. Bem lá. Que é a marca de uma promessa mesmo, né? É pra lembrar mesmo, né? Fica bem na nossa sala, assim. Que legal. Inclusive, agora de ver o quadro. Eles querem ter mais? A gente queria ter mais um. Que delícia. Que delícia. Agora, irmão, músicas também são filhos, né? Sem dúvida. Também são filhos. Também são criações que
você ou empresta para um outro cantor, ou você mesmo dá vida. Sim. Eu sei que você está bem nesse momento de novas canções, de novas sonoridades, novos ambientes. Caraca, JP, é muito massa que você consegue trazer uma história bíblica que aconteceu milhares de anos atrás e dar um som para ela muito jovem, assim, muito jovem, a palavra é atual, né? Tipo, Sim. que é o seu objetivo, é comunicar com essa geração, com essa Exato. galera, fazer com que eles ouçam, não ser uma parada quadradinha. E não só isso, cara. Eu acho que, como eu falei, esse livro vai falar muito com mulheres. Assim, acho que tinha apresentar esse encontro da Samaritana com Jesus. De fato, a gente conversa com muitas mulheres ali que levam essa vida de pecado e que podem colocar de Cristo, né? Porque, às vezes, é o que a gente estava falando, ele espera você parar de fazer as coisas para ir para a igreja. Exato. Acredito que muitas pessoas têm esse sentimento aí. Então, de fato, ali é o contrário, né? Jesus escolheu falar com a Samaritana. Mesmo ela ter todos aqueles pecados, sendo mal vista pela galera, ele foi até ela. E ela abriu o coração. Se entende que ele é o Messias. É o que a gente tem que fazer. Então, eu passei muito tempo, cara, lançando músicas onde eu incentivava as mulheres a dançarem aquela música. E só falaram sobre o corpo dela. Eu incentivava, se você fizer a dancinha da minha música, se eu não puder aparecer aqui, dava isso como uma moeda de troca e colocar essas mulheres em pecado. Certo. Então eu entendo que é uma responsabilidade minha também falar com essas mulheres que por tanto tempo eu acabei atrapalhando o banho de luz da vida delas. Então acho que mostrar esse encontro assim significa isso, Bani. Que legal isso, cara. Que legal isso. Essa música é muito especial para mim. E é muito massa que você manteve, na verdade, instaurou uma originalidade nesse seu novo momento. Né? Porque, enfim, uma musicalidade muito original, cara. Muito, a gente falou da sua vestimenta, da sua autoralidade, porque esse acho que é um grande erro, vou chamar assim, quando a gente quer colocar Cristo numa caixa, e numa caixa inclusive de ritos e costumes e hábitos, vestimentas, de tudo, cara. Cara, Deus é o criador de tudo, o criador dos animais, criador dos planetas, criador do céu e da terra, de tudo que há. Então não existe ninguém mais criativo do que Deus. Da mesma forma, não existe ninguém mais artista do que Deus. Então quando a gente diz, você não pode usar tal roupa ou tal mulher, e eu não estou falando, obviamente, de coisas sensuais, de coisas que afrontam a Deus. Eu estou falando de arte. Eu estou falando de um figurino, de um clipe bem feito, de sair dessa caixinha que muitas vezes Cristo foi colocado. E eu creio que você é um homem, você, sua esposa, vocês são esse movimento. Assim como nós somos no circo, né? Você que está nos ouvindo aqui do podcast, talvez ainda não conhece o nosso espetáculo Seja Luz, que é o primeiro espetáculo circense cristão do Brasil. Então é do primeiro minuto ao último minuto Bíblia, princípios cristãos, louvores, mas de uma forma artística e circense. Sim. E a gente apanhou muito com isso, porque como assim? Deus está num circo, Deus está num palhaço, Deus está numa contorcionista, num malabarista, isso não faz sentido. Então da mesma forma, Deus está num cantor que tem uma autoralidade puxando pro country, puxando pro agro, ou puxando até pro rap, pro trap, enfim, o que for, Deus pode estar nisso. Se ele for o centro, se ele for o princípio e o fim da música, da arte, do espetáculo, do teatro, não só pode, como ele quer, cara. Você foi pensando, JP, quem é o mais interessado em fazer a arte ser usada a favor do reino? Sou eu ou sou Deus? É você ou é Deus? Cara, é Deus, porque tem uma tribo de milhões de pessoas, de artistas que gostam de arte, que consomem arte, que assistem. E tem poucas pessoas que estão disponíveis a isso, ou que têm experiências para isso. Sim. Que têm habilidades para isso, como é o seu caso. Então eu creio, cara, que você é um
um instrumento de Deus levantado nessa geração mesmo, para comunicar com essa tribo, com essa nossa galera da arte, e com essa sua tribo, que, como você bem disse, por muito tempo te ouviu falar outras coisas, e que milhões te seguem, te ouvem, que você tem acesso ao coração dessa galera, mas que agora vão ouvir o Jota com uma mensagem que de fato preenche, impulsiona, corrige porque precisa ser corrigido, ama sobretudo, né? Cara, esse seu momento, assim, esse seu movimento é só o começo, cara, porque vai ser ainda mais gigante do que já é. Fantástico, fantástico. Que bom que a gente tá perto, tá caminhando junto aí nesse quesito. Que demais, cara, que demais. JP, eu queria que você fizesse, cara, aqui uma convocação para essa galera, sabe? Eu sempre gosto de que nossos convidados falem para a câmera, porque tem milhões de pessoas nos assistindo, seja pelo SBT, seja pela Rede Mais Família, seja pelo YouTube, pelas redes sociais, onde for. E que se assemelham à sua história, que passam pelo que você já passou, ou que admiram a sua história, a sua família. Então, eu gostaria que você fizesse uma convocação para essa galera, olhando para essa câmera aqui, que você pudesse chamar mesmo essas pessoas a serem luz, ativarem a sua própria luz. Claro. Olha, se eu pudesse falar algo, acho que eu diria que já foi o tempo, tá? Já foi o tempo de distração, já foi o tempo da gente satisfazer os desejos carnais aí. Muita gente é conhecedora da palavra e mesmo assim, não sei o que estou esperando para voltar. Eu recebi uma mensagem, acho que foi anteontem no Instagram, de um rapaz falando, cara, você tem alguma dica aí para eu voltar para a igreja? E eu falei, não conhecer Jesus, cara. Você precisa voltar para Cristo de fato, né? As pessoas ficam nisso de eu volto a frequentar uma igreja e paro e volto. E a igreja é o corpo de Cristo, mas você tem que se conectar com ele. Amém. Né? Ali vai ser um lugar onde você não vai só para se alimentar quando você estiver mal, tá pra igreja, você vai estar servindo, muita gente da igreja que precisa de você. Então eu acho que é isso, para manter, voltam para Cristo, olhem como está o mundo hoje em dia, acompanhem aí os rumores de guerra, tudo que tem acontecido. Não tem mais tempo, até para ficar em podcasts dando essas mensagens. Você para pensar, não tem mais tempo aí, porque tanta gente que faz, né? E todo convidado que vem, daí você pede para fazer isso e é muito importante, mas isso é mais por você estar ouvindo, não tem mais tempo de eu preparar uma mensagem bonita para te falar. Agradece que você vive em um país onde você tem acesso à igreja, onde você pode congregar em paz. Nós estávamos na segunda-feira ouvindo Aldemar de Campos ali na IP Alpha. Olha que privilégio que é isso. Outro tem lugares aí que pessoas têm que traficar bíblias, né? Pessoas morrendo por declarar fé delas é triste. Eu não tenho mais tempo, eu não preciso te convencer a nada. Cristo convence, abre sua Bíblia, lê a palavra e começa a ter comunhão com o Pai. Muito bom. E você que está nos assistindo e talvez acha que para você não dá mais tempo, como o JP está dizendo, no sentido de não, eu já errei muito, eu já falei muito, eu não sou digno, já machuquei pessoas que eu amo, às vezes você já traiu pessoas da sua casa, você foi irresponsável, mas deixa eu te falar uma coisa. Uma das músicas que o JP cantou aqui foi Jeans, que conta a história do ladrão da cruz. Deixa eu te contar algo mais profundo sobre isso. A Bíblia diz que Jesus, quando estava sendo crucificado, estava no centro. De um lado tinha um ladrão, de outro lado outro ladrão. Um desses ladrões ainda continuava insultando, xingando, tirando sarro de Jesus. Enquanto o outro virou para esse ladrão e disse, cara, não vou dizer exatamente como está na Bíblia, tá, mas vou te dar o contexto. Cara, ele não merece estar aqui. Ele não fez nada para estar aqui. Nós merecemos. Você está aí, merece. Eu estou aqui, mereço. Mas ele não tem culpa nenhuma. A gente que é os trem errado aqui, a gente que fez tudo torto. E aí, ele dirige a palavra dele, o ladrão dirige a palavra dele para Jesus, dizendo, mestre, e isso está na Bíblia de fato, lembre de mim quando entrares no paraíso hoje, não me esqueça,
Em outras palavras, Jesus respondeu para ele: não só eu vou lembrar como você vai estar comigo hoje. E, de maneira até engraçada, a primeira pessoa salva por Jesus foi um ladrão. A primeira pessoa que morou no céu foi um ladrão. Então, eu não sei qual é o seu passado, a sua história, mas Deus sabe e Ele está acessível a você nesse minuto, nesse momento, para você ser perdoado. Tudo o que você precisa fazer é se arrepender de todo o coração e abrir sua boca e dizer: Jesus, me perdoa. Da mesma forma como você perdoou aquele ladrão, me perdoa dos meus pecados, dos meus erros, do meu passado. Eu quero morar contigo no céu também. E aí não há, meu amigo, não há nada que é capaz de fazer você não ser perdoado. Não existe. Por mais que você possa imaginar, e por mais que você possa ter feito coisas horríveis, e talvez eu, JP, a gente não queira te perdoar. A gente vai dizer assim: pô, foi feio mesmo, você não merece perdão. O próprio Deus já te perdoou, já está sedento de que você se arrependa e more com Ele eternamente no céu. Então não deixe para amanhã. Como o JP disse, a hora é agora. Não seja o outro lado, não. Não seja o outro lado. Não seja o outro lado. É somente. Amém, mano? Amém. Irmão, obrigado pelo seu tempo, cara. Como toda vez que eu te encontro, me inspiro. A gente tem muitas coisas em comum no sentido de ambiente, né? De arte, de música. Então a gente tem muitas coisas em comum. Então você me inspira muito, saiba disso. Fechou? Obrigado por seu tempo. Eu te agradeço. Que Deus continue abençoando você, inspirando, impulsionando cada vez mais você e sua família, tá bom? E você que está nos assistindo também, muito obrigado pelo seu tempo. Que Deus te abençoe, que você se sinta um homem ou uma mulher extremamente amado por Deus nessa noite, nessa madrugada, ou qualquer hora que você estiver assistindo esse episódio. E o nosso desejo é que você seja luz, que você desperte essa luz que há dentro de você, que você conecte no Pai das Luzes para verdadeiramente ser a sua melhor versão e fazer a diferença aonde você estiver, aonde você tocar, aonde você falar. Que você seja luz. Em nome de Jesus. Um grande beijo, um grande abraço. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Tchau, tchau.